Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho de hoje nos parece muito clara na reflexão, que é esse conjunto de ditos de Jesus e de repreensão ao molde de como os irmãos tratam os outros na comunidade. Como é que eu me relaciono com o defeito do outro? Essa é a grande pergunta que poderíamos fazer para nos ajudar na reflexão de hoje. Como é que eu olho a vida do outro e a partir de que ótica eu olho a sua vida? Porque se nós pedimos para qualquer um de nós elencar um conjunto de qualidades em uma pessoa, nós resumidamente podemos dizer, é uma pessoa boa, basta. Mas se disser elenque os defeitos de tal pessoa, falta linha no caderno para a gente colocar os defeitos que nós vemos na vida do outro. Ou seja, parece que nós fomos programados, ou a lógica do mundo nos programou, para olhar de tal forma a vida do outro que só identificamos nela defeitos. E o pior não é identificar apenas defeito na vida do outro. O pior é identificar o defeito e condená-lo a viver naquele defeito. Ou seja, ninguém à nossa vista é capaz de mudar, sobretudo se não é do nosso feitio. Se não nos agrada aquela pessoa, se ela comete tal pecado, nós a condenamos como uma pecadora eterna daquela falha que ela cometeu. E quando nós vemos ela mudar, ou alguém nos dizer que ela mudou, nós entortamos a cabeça e dizemos: eu quero ver até quando essa mudança vai. Eu só quero ver até quando essa carinha de santa, esse jeitinho de santo vai permanecer. Porque eu conheço. Incrível como nós conhecemos apenas aquilo que se apresenta. E aí nós dizemos que conhecemos a fundo. Nós não conhecemos ninguém a fundo, nem nós mesmos. Porque se nós conhecêssemos a fundo nós mesmos, nós não cometeríamos certas atitudes. E se nós cometemos certas coisas que nós mesmos nos envergonhamos de fazer, é sinal de que ainda não nos conhecemos. Como é que eu vou julgar o outro então? Dizer que ele é assim e vai morrer desse jeito? A síndrome de Gabriela, não é costumeiramente dizendo, síndrome de Gabriela é, eu nasci assim, vou morrer assim, não é? Aí Jesus hoje diz, não condenem. Não condenem, porque à medida que vocês condenarem, vocês serão condenados. Na mesma medida que vocês usarem para condenar o outro, essa medida será para vocês também. Imagine que o próprio Deus não julga ninguém. Quem julga é a minha atitude, isso eu já disse. O meu julgamento se dará pelas minhas atitudes, escolhas e parâmetro de vida. Não é Deus que vai sentar num tribunal e vai me condenar ou vai me... A salvação já foi dada, garantida. Agora sou eu que a rejeito livremente, com as minhas atitudes. Quem deveria ter o poder e quem tem o poder de julgar é Deus e ele não faz. Por que é que eu vou então ter o poder de julgar o outro? Independente da falha do outro, eu não tenho o poder e não tenho o direito de julgá-lo. Por que eu não tenho? Primeiro, porque eu não quero que ele me julgue. E nós nos achamos santos demais de julgar o pecado do outro porque ele fez isso, e aí não percebemos muitas vezes as traves que estão nos nossos próprios olhos.
É o que Jesus vai dizer: hipócritas. Tire primeiro a trave que tem no seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do outro. Porque, infelizmente, nós não olhamos para a nossa vida, nós não olhamos para a nossa família, tudo aqui está bom e, às vezes, nós sabemos que não está bom, mas nós fazemos questão de fazer o arrumadinho para que apareça à sociedade que aqui está tudo bom. Mas na calçada eu vou lá e eu vou dizer que fulano de tal trai o marido, que fulano de tal trai a esposa, que fulano de tal é assim, assim, assado, que fulano de tal usa droga, que... Ou seja, nós usamos a nossa boca, a nossa vida, a nossa força vital que deveria ser para fazer o bem, para apontar o que é que o outro faz de errado. Enquanto eu não olho para o meu arredor, para a minha própria vida, para a minha própria família, para o meu próprio interior. Eu só posso olhar para a vida do outro quando eu olho primeiro para a minha. E quando eu olho para a vida do outro, é me perguntando aonde eu posso ajudar. Por isso, toda vez que você pensar em falar mal de alguém, ou de estar olhando na vida do outro e dizer assim, fulano de tal está fazendo isso, isso e aquilo, após pensar, se pergunte agora, como é que eu posso ajudar a ela a ser melhor? Porque se for só para pensar, poupe o seu pensamento, porque o seu pensamento será a sua arma de condenação. Se assim você continuar pensando, só pensando, e tornando malicioso o seu pensamento. Vai ser caminho de salvação quando você pensar no pecado do outro, mas pensar como ajudá-lo a se converter, como ajudá-lo a melhorar. Aí sim, você estará fazendo o papel de cristão. Agora, se for só para pensar e falar para o vizinho, falar para outra pessoa como está a vida do outro, poupe-se disso. Não gaste energia com isso. Pelo contrário, vá gastar energia tentando tirar as traves, os travessões que estão nos olhos de cada um, para que assim possamos olhar com um olhar cristão, com uma ótica cristã, a realidade que nos cerca. Identificamos o defeito, identificamos o pecado, nos perguntemos, como é que eu posso ajudar para que essa realidade seja transformada? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.